Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, estamos aqui para nossa primeira videoaula, para nossa primeira conversa sobre o Catecismo da Igreja, sobre a doutrina da Igreja. O intuito desse nosso encontro é de lermos juntos o Catecismo Maior de São Pio X e, à medida que formos lendo, também criarmos um espaço pelo WhatsApp para comentarmos sobre ele, para de repente tirarmos dúvidas, buscarmos outras referências. Mas é claro que nós não trabalharemos o Catecismo de São Pio X por ele mesmo, somente ele, melhor dizendo, embora isso já seria uma riqueza imensa para nós. Nós o trabalharemos também tendo um olhar sobre aquilo que foi escrito no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, e aquilo que hoje também a Igreja nos traz com o seu catecismo. E se nós olharmos, essas três obras, nós veremos o seguinte, que elas respeitam basicamente quase que o mesmo esqueleto, Todos eles começam com uma introdução da importância do estudo do catecismo. Poderíamos até aqui citar o Papa Emérito Bento XVI, que pediu à juventude, quando do lançamento do IUCAT, que pediu à juventude que lesse o catecismo. E muitos naquele momento se empolgaram e buscaram fazer essa leitura. Também essa preocupação do Papa Emérito é a preocupação do Papa atual, o Papa Francisco, que sempre recomenda que se estude e se considere também a doutrina da Igreja. Mas antes deles, todos os outros papas se preocuparam muito com esse aspecto. Aqui poderíamos citar, como já disse no vídeo convite enviado a vocês, o documento Acer Bonimis do Papa Pio X, e esse documento que serve também de introdução para a edição mais recente do Catecismo Romano. Lá o Papa Pio X diz que muitos não vivem a fé, muitos não praticam a fé porque não a conhecem. E aqui nós poderíamos também nos remeter àquilo que o apóstolo São Paulo disse, que a fé vem pelo ouvido, pelo ouvir, pelo escutar. Então nós precisamos falar, mesmo que de modo bastante simples, mas nós precisamos falar da fé. Alguns até poderiam questionar, mas por que recorrer como obra primeira no Catecismo Maior de São Pio X? Porque, a meu ver, o Catecismo Maior de São Pio X é uma compilação muito bem feita das verdades da fé. É uma síntese muito bem organizada. Nós poderíamos também, além desse, falar do compêndio do Catecismo. Existe um compêndio do Catecismo que valeria a pena também olharmos em conjunto. Mas o Catecismo Maior de São Pio X, ele traz um esqueleto, ele traz um esquema, ele traz um modelo muito bom para o nosso estudo, para a nossa conversa. Então, eu o proponho como nosso livro base. E é claro, considerando também tudo aquilo que está ao seu redor, tanto anteriormente quanto posteriormente. Uma coisa deve ficar muito clara para nós. É o fato de que a doutrina da Igreja ela se mantém autêntica, ela se mantém
verdadeira, ela se mantém irrevogada, ela se mantém a mesma ao longo dos milênios. Então aquilo que nós cremos é aquilo que a igreja sempre creu. Então as desculpas ou as questões, mas por que esse catecismo? Por que fazer referência a Trento? Por que fazer referência aos santos padres? Por que fazer referência a coisas mais antigas? Porque a fé não muda, né? Se alguém nos questionar isso, basta dizer o seguinte: por acaso a fé da igreja mudou? Por acaso os artigos de fé mudaram? Por acaso nós deixamos de crer em Deus, que é Criador do céu e da terra? Nós deixamos de crer na Santa Igreja Católica? Nós deixamos de crer que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Não, nós não deixamos de crer em nada disso. Então, o magistério da igreja, por meio também da sua expressão no catecismo, vem a nos dar bases para, de fato, vivermos uma fé mais enraizada. Bem, a princípio, nós precisaríamos perguntar, primeiramente, quem nós somos, né? Se nós não sabemos quem somos, não saberemos dizer também o que queremos e o que pretendemos. Então, o Catecismo Maior de São Pio X, ele traz como lição preliminar, depois vocês poderão também dar uma olhada nisso, ele traz como lição preliminar, deixa eu abrir aqui, o fato justamente dessas questões, quem nós somos, o que é a doutrina da igreja, quem deve ensinar a doutrina da igreja, quais são os artigos da fé. Então, nas lições preliminares, na lição preliminar do Catecismo Maior de São Pio X, nós vamos abordar justamente esses pontos. Então, depois aí na casa de vocês, a página 27, quem não tiver depois eu mando foto então da página 27 e 28, para que dê uma olhada com mais afinco. A primeira questão que se apresenta é: sois cristãos? Ou seja, vocês são cristãos? E a resposta, sim, sou cristão pela graça de Deus. Aí ele vai trabalhar então o que é ser cristão, por que você diz pela graça de Deus, né? Então, somos cristãos porque nós acreditamos numa pessoa, nós acreditamos naquilo que essa pessoa nos ensinou. Então, nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos cristãos porque seguimos a Jesus Cristo. E pela graça de Deus, porque sem mérito algum, Ele nos deu a conhecer o mistério do reino, o mistério da sua vontade, o seu evangelho. Sem mérito algum, a igreja chegou até nós e nos deu a sua doutrina. Então, nós somos cristãos porque seguimos a Jesus Cristo e o seu ensinamento, e somos cristãos pela graça de Deus, porque sem mérito algum de nossa parte, Ele se nos deu como a revelação. Em Jesus Cristo, a plena revelação, e ao longo de toda a história da igreja, por meio do Sagrado Magistério, a interpretação correta dessa revelação. É bom sempre destacar que a revelação, embora a gente tenha revelações particulares a santos, poderíamos citar Santa Maria Margarida Alacoque, poderíamos citar outras revelações ao longo da história, mas essas revelações particulares, elas nada mudam, acrescentam ou subtraem da única e verdadeira revelação, que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que finda, que termina com a morte do último apóstolo. Então, morrendo o último apóstolo, se encerra a revelação. E ao longo desses 2000 anos, a igreja então vem, por meio do seu sagrado magistério, interpretando a revelação, que é fonte inesgotável de conhecimento. Então, o catecismo é justamente essa busca de compreender a revelação de Deus, a ação de Deus em nossa vida, a ação de Deus por meio da Santa Igreja. Essa é, digamos, a lógica do nosso encontro, a lógica e o intuito de nosso estudo. Então, primeiramente, somos cristãos. Por quê? Porque seguimos a Jesus Cristo, aquele que revela plenamente os mistérios do Pai e do Espírito e aquele que institui a Santa Igreja. Seguimos a Jesus Cristo. E somos cristãos pela graça de Deus, porque sem mérito algum de nossa parte, Ele se nos revelou e nos deu a graça de participarmos do seu povo, esse povo comprado pelo preço do seu sangue. Depois,
O que queremos com esse estudo? O que a catequese pretende? A catequese pretende ensinar a doutrina cristã. Então, o que é a doutrina cristã? Nós voltamos então na primeira pergunta. Se somos cristãos é porque seguimos a Jesus Cristo e queremos nos aprofundar na doutrina cristã, porque a doutrina cristã é o ensinamento de Jesus Cristo passado ao longo dos anos pela Santa Igreja Católica. Só pela Santa Igreja Católica? Não. O ensinamento de Jesus Cristo, ele se manifesta, ele está presente, se olharmos bem, em várias esferas da sociedade. Só que de modo perfeito, de modo seguro, de modo a termos firmeza na verdade na Igreja Católica. Então, pela Igreja Católica, nós temos o conhecimento da verdade e da verdadeira doutrina, sem subtrações, sem alterações, sem mudanças. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo desejou, ensinou e mostrou é aquilo que a Igreja Católica, por meio da doutrina cristã, por meio da catequese, quer nos ensinar. Depois, uma outra pergunta dentro da lição preliminar que nós temos é quem tem a obrigação de ensinar a doutrina cristã. E aqui nós vemos que a primeira obrigação parte dos pais. Então, quem pensou que era do padre, se enganou. O padre também tem a sua obrigação na catequese de ensinar as crianças, os jovens, e por isso, então, que até o Papa Pio X vai trabalhar bem essa questão dos párocos, os pastores de alma, dos párocos, dos bispos. Então, os párocos e os bispos têm sim a obrigação de serem aqueles transmissores da fé, mas a obrigação de ensinar a doutrina cristã, a obrigação primeira compete aos pais. Por isso, vocês que participam desse nosso encontro, alguns já são casados, outros pretendem se enveredar pela vocação matrimonial, é importantíssimo conscientizar os nossos jovens sobre essa preparação. Porque não basta casar na igreja, e hoje nós vemos essa realidade muito latente. As pessoas casam na igreja, fazem promessas diante do altar e depois na vida prática não conseguem cumprir. Pessoas que prometeram que educariam seus filhos na fé da igreja, na fé de Cristo, e que depois não vivem de fato esse compromisso. Então precisamos conscientizar desde a juventude para que aqueles que forem assumir o sagrado matrimônio, o sacramento sagrado do matrimônio, possam então assumir com qualidade esse sacramento e assumir também tudo aquilo que está implicado nas suas obrigações e nos seus direitos, porque é direito dos pais educar os seus filhos. Direito e dever, concomitantemente, essas duas coisas, né? Direito e dever dos pais, a educação dos filhos. Então compete aos pais ensinar a doutrina cristã. Compete aos pais ensinar aquilo que a igreja ao longo de 2000 anos ensina. Então por isso é importante que os pais, os jovens, todos nós nos aprofundemos na doutrina cristã e saibamos o que deve ser ensinado. Depois, como que a gente tem certeza que a doutrina que é transmitida pela Igreja Católica é a doutrina verdadeira? Bom, basta olharmos a história. Primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens para compor o grupo apostólico. Então ninguém falou assim, olha Senhor, eu estou aqui, me chama, eu quero compor esse grupo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mesmo escolheu 12 para essa missão, 12 apóstolos. Desses 12, um deles, nós sabemos, Judas Iscariotes, preferiu vender Jesus por algumas moedas. Mas, apesar disso, a doutrina continuou por meio dos outros 11 apóstolos e depois de outros que foram a esses somados. Como que nós sabemos que essa doutrina é verdadeira? Primeiro, porque nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo e cremos que Ele é Filho de Deus e cremos que Ele foi quem escolheu os 12 apóstolos e transmitiu a eles esse direito e essa obrigação de levar a todos os cantos da terra a sua doutrina. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei, disse Jesus. Então nós cremos nisso.
Cremos ainda que Jesus Cristo escolheu Pedro como o primeiro dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa. É claro que esse termo nós não vamos encontrar na Bíblia, mas se nós tivermos um pouquinho de boa fé na leitura, nós veremos que Jesus o escolheu como aquele que estaria à frente da igreja, guiando os passos, confirmando na unidade, confirmando na fé os seus irmãos. Então nós temos Pedro como esse primeiro chefe da igreja, enquanto ela presente no mundo. Nós cremos que a doutrina da Igreja Católica é verdadeira porque esses apóstolos, com exceção de Judas, o traidor, eles deram a vida, eles morreram defendendo essa fé. Então aquilo que eles receberam, aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, eles agora transmitem. E transmitem não uma mentira, transmitem uma verdade, a ponto de derramarem o próprio sangue para atestarem que aquilo que eles ensinam é verdadeiro. Ou seja, uma comparação que eu sempre faço quando questiono algumas pessoas sobre a fé. É uma questão bastante simples, né? Mas vamos pensar na nossa infância, quando a gente não tinha tanto juízo. Se bem que até hoje custa a nós termos o devido juízo. Mas quando nós éramos mais crianças, quando nós éramos menores e não tínhamos tanto juízo assim, às vezes nós nos enveredávamos numa mentirinha ou outra. Então, de repente, para esconder uma travessura, para esconder alguma coisa ou para ganhar algum benefício, a gente contava uma mentirinha. Ato feio, né, claro, mas vamos pensar naquela época enquanto crianças. Se a nossa mãe ou nosso pai pegasse na mão, né, o chinelo e viesse para o nosso lado, na hora aquela mentira virava verdade, só para a gente não levar umas boas palmadas ou umas boas chineladas. Será que esses apóstolos, se estivessem mentindo sobre aquilo que ouviram, viram e testemunharam com a própria vida, será que se eles estivessem mentindo, eles iriam até as últimas consequências, morrendo como morreram? Então nós poderíamos citar São Pedro, crucificado de ponta cabeça, São Bartolomeu, descascado vivo, São Paulo, decapitado. Vamos pegar agora não só os apóstolos, mas também aqueles primeiros cristãos, os cristãos da era apostólica. Vamos pegar o diácono Santo Estevão, apedrejado, e tantos outros, né? E tantos outros que a gente poderia citar aqui. Ou ainda aqueles que não derramaram sangue, mas que sofreram duramente na carne. São João Evangelista ficou exilado até o fim da sua vida, sofrendo esse martírio da prisão, da condenação e ficando também à mercê dos seus algozes. Será que se fosse mentira eles sustentariam a tal ponto de derramarem o sangue e perderem a vida? É claro que não. E essa verdade ela foi transmitida ao longo dos milênios. Nós tivemos ali os santos padres que, além de receberem, também fizeram para nós um belíssimo trabalho de interpretação, e hoje nós temos assim uma dívida tremenda em relação aos santos padres, e é salutar a leitura dos seus escritos, e depois tudo isso foi sendo aprofundado pela igreja, pela sua teologia até os dias de hoje. Então, por que nós cremos que a doutrina ela é verdadeira? Por que nós cremos que a doutrina ensinada pela Igreja Católica é autêntica? Por conta do testemunho desses apóstolos, e porque nós cremos que quem os escolheu foi nosso Senhor Jesus Cristo e quem os quis nessa missão foi Ele mesmo. Então nós cremos nessa doutrina por causa disso. E o que nós devemos tomar como base no estudo da doutrina? Então, o primeiro passo é o credo, ou seja, os 12 artigos da nossa fé. Aquilo que nós temos como símbolo apostólico, o crer em Deus Pai Todo-Poderoso, que nós rezamos dominicalmente. Então, o primeiro aspecto do estudo é justamente o símbolo apostólico, o credo, os 12 artigos da nossa fé. Depois nós temos também o estudo do Pai Nosso, a oração do Senhor ou a oração dominical, e nós devemos também nos aprofundar nessa oração. Os mandamentos da igreja e os mandamentos de Deus e, por fim, os sacramentos. Então, são esses 4 pontos que nós veremos ao longo dessa nossa caminhada. O primeiro ponto, o credo,
o símbolo apostólico. O segundo ponto, o Pai Nosso, a oração do Senhor. O terceiro ponto, os mandamentos de Deus e da Igreja. E o quarto ponto, os sacramentos como a ação de Deus na nossa vida. Uma síntese que a lição preliminar traz é justamente o seguinte: pelo credo nós professamos aquilo que cremos. Pelo Pai Nosso nós aprendemos o que esperar e o que pedir de Deus. Pelos mandamentos aprendemos o caminho seguro para agradar a Deus e amar os irmãos. E amar os irmãos por amor de Deus. E pelos sacramentos nós recebemos a graça para vivermos a doutrina, sermos perdoados de nossos pecados e crescermos nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Bom, em síntese, para a nossa conversa de hoje, seria isso. Já deu aqui 21 minutos, então a lição preliminar. Quem nós somos? Somos cristãos pela graça de Deus. O que cremos? Cremos no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitido pela Santa Igreja Católica. Como que nós cremos que esse ensinamento é verdadeiro? Pelo testemunho dos apóstolos e pela história da Igreja. Quem tem o dever de ensinar? Primeiramente os pais e depois, é claro, por missão própria, os bispos e os párocos. O que devemos aprender da doutrina da Igreja? Os 12 artigos da fé, que estão contidos no símbolo apostólico, os mandamentos, o Pai Nosso, os mandamentos de Deus e da Igreja e também os sacramentos. Então, em síntese, quero encerrar por aqui esse nosso primeiro vídeo. Espero que a gente possa conversar sobre isso. Caso queiram, podem verificar também na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica atual, que lá também trata desses aspectos, e verificar ainda quem tem no Catecismo de Trento, o Catecismo Romano. Dá uma verificadinha para poder também aprofundar um pouco mais. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que desça sobre vós a bênção do onipotente Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom estudo a todos.